a produção dos bens necessários para a população. E por isso que está em crise. Não que os capitalistas deixaram de ganhar dinheiro. Há uma decadência do Império Americano que se achava dono do mundo. E com a crise, a única coisa que os Estados Unidos está promovendo em todo o mundo é as guerras. Por quê? 42% da indústria americana se baseia na indústria bélica. Então os americanos precisam promover guerras para desenvolver a sua própria indústria. Daí o que nós estamos assistindo na Ucrânia, na Palestina, no Iêmen e em outros países da África. E nós estamos assistindo uma crise ambiental gravíssima, que está colocando em risco a vida dos seres humanos do nosso planeta. Não é retórica. No verão passado, 67 mil pessoas na poderosa Europa morreram de calor pelas mudanças climáticas. Aqui no Brasil, nós temos companheiros brasileiros que estão morrendo de chuva, de derrube das encostas, que não tem onde morar, pelas alterações climáticas que tem. É nesse contexto todo de uma crise mundial que afeta o Brasil. Porque o Brasil, aqui o mestre, e sempre citou isso, é uma economia dependente do mercado externo, do capital estrangeiro, se quiserem, do domínio dos americanos. Nós nunca deixamos de ser colônia dos capitalistas internacionais. E, portanto, cada problema que há com eles lá, eles jogam para nós. E isso afeta os problemas econômicos e sociais do povo brasileiro. Nunca antes nós tivemos tanta desigualdade social. Nunca antes nós tivemos tanta fome. 33 milhões de brasileiros vão dormir todos os dias passando fome. E nós temos hoje 70 milhões de trabalhadores, força produtiva, que o neoliberalismo e os neofascistas jogaram na calçada. E é o que o professor Márcio Postman criou um conceito, a classe sobrante. Ou seja, nós temos 70 milhões de trabalhadores que poderiam estar produzindo, tendo uma vida econômica ativa, e os capitalistas nem sequer querem explorá-los. E por isso estão à margem. Não tem emprego, não tem renda fixa, não tem direitos trabalhistas e não se aposentarão devido à mudança na lei previdenciária pelo famigerado Michel Temer. Então, esse é o problema geral, que esse seminário, as 12 sessões, procura encontrar respostas. E eu me somo nessa síntese, que de certa forma apareceu também já nos seminários. Porque esse é o debate que nós fazemos nos movimentos populares do campo. O Brasil precisa de um novo projeto de país. E nós chamamos projeto popular do país, para colocar o povo no centro da agenda. E esse novo projeto de país passa necessariamente pela industrialização. Porque só na indústria tu produz os bens necessários para resolver os problemas das pessoas, seja de vestuário, de moradia, de transporte, etc. Só a indústria pode gerar emprego de qualidade. Segundo viés, é uma nova matriz energética sustentável, que não contribua para as mudanças climáticas, que é o problema do mundo. E o terceiro, nós precisamos produzir alimentos saudáveis. Porque o que o povo está comendo é porcaria. Por isso que na cidade de São Paulo, onde eu vivo, há mais farmácias do que padarias. Isso é a falência da nossa sociedade. Ou a nível nacional, saiu agora pelo censo do IBGE, tem mais igrejas do que escolas. É a falência da nossa sociedade.
quando o povo, para se redimir, procura o pastor, procura o padre, em vez de procurar emprego, em vez de lutar, em vez de ir para a rua. Isso é a falência da falta de um projeto de país. Então, a produção de alimentos saudáveis é fundamental para reconstruir também o nosso país. E, entrando ao tema da agricultura, que era o que tinha me convidado, mas eu não posso perder a oportunidade de falar mal dos capitalistas. Há na agricultura brasileira 3 modelos de exploração agrícola que se chocam. Esses modelos são do ponto de vista econômico e sociológico, não é nas categorias do IBGE ou do INCRA. Nós temos o primeiro modelo, que é o latifúndio predador. É aquele latifúndio que vai lá na fronteira agrícola, se apropria dos bens da natureza, transforma em mercadoria, ganha um monte de dinheiro e destrói o meio ambiente. Esse é o predador. Não serve para nada. Felizmente são poucos, são uns 30 mil fazendeiros que adotam esse modelo e estão lá na fronteira agrícola. Mas são eles que invadem terra indígena, que invadem terra quilombola, que matam pessoas, que botam fogo, que destroem a mata e que financiam a mineração ilegal dos povos indígenas. O segundo modelo é do agronegócio. O professor Eduardo já fez aqui uma descrição. O agronegócio, que é descrito toda noite no Jornal Nacional como moderno, é um modelo que não desenvolve o país, porque ele não produz alimentos, ele produz commodities para exportação. E essas commodities nem sequer pagam imposto. Por isso, estou de acordo com o professor Eduardo, se nós não revisar a Lei Candir, do presidente Fernando Henrique, que isentou de impostos as exportações de matérias-primas agrícolas e minerais, não há como nós voltar a industrializar o país. E o agronegócio, então, ele é um modelo do capital que produz muita riqueza, mas não produz alimentos. E agride o meio ambiente, escondido. Porque a forma principal do agronegócio de destruir o meio ambiente e afetar o clima, inclusive no Rio de Janeiro, é o uso dos agrotóxicos. Os agrotóxicos matam a biodiversidade e com isso alteram o equilíbrio da natureza e alteram o regime de chuvas. Então, o uso abusivo de agrotóxicos tem um efeito perverso no meio ambiente. Felizmente, também não são muitos. Há uns 40 mil fazendeiros que usam esse modelo, e que tem mais de 1.000 hectares, e há um outro conjunto de uma pequena burguesia, que tem de 100 a 1.000 hectares, também usa o modelo do agronegócio, que daria mais uns 300 mil. Frente a esses dois modelos do capital, nós temos então o modelo da agricultura familiar, que são 5 milhões de famílias. Então, como é que nós podemos pensar em desenvolver o país se não estiver baseado na maioria, que são 5 milhões, que produzem e vivem na agricultura? E a essência da agricultura familiar, como o professor Eduardo já falou, e a Fernanda também, é que ele organiza o trabalho familiar para produzir alimentos. Porque primeiro ele tem que produzir alimentos para ele. E ele vende apenas o excedente para o mercado nacional. Então, toda a produção da agricultura familiar, com exceção de alguns integrados na agroindústria lá no meu estado, tudo é para o mercado nacional. Enquanto o agronegócio produz 5 commodities, soja, milho, algodão, cana e carne bovina, a agricultura familiar produz 367 tipos diferentes de alimentos. Então, para dar uma alimentação mais saudável para o nosso povo, tem que potencializar a agricultura familiar. E para potencializar a agricultura familiar, e agradeço a generosidade do tempo,
Nós precisamos massificar o uso da agroecologia, da qual está aqui uma das especialistas da Embrapa. A agricultura familiar, para ela produzir alimentos saudáveis em abundância para todo mundo, ela tem que fazer essa transição de matriz tecnológica o quanto antes para a agroecologia. E a agroecologia é um conjunto de técnicas que nos permite produzir alimentos sem usar agrotóxicos, em equilíbrio com a natureza, em agrofloresta, enfim, de forma equilibrada. E aqui se encontra o nosso principal desafio: como massificar a agroecologia. Aqui é que entra a FINEP, aqui é que entra o poder do Estado, para poder induzir os investimentos e potencializar, porque o agricultor familiar sozinho não vai descobrir isso, e nem tem condições de fazer. Primeiro ponto, nós temos que produzir sementes agroecológicas. Nós temos uma pequena experiência que a professora conhece, que é a Bionatura de semente hortaliça. Nós temos que produzir grãos, soja, milho orgânico, feijão orgânico. Convido quem tiver disposição, sábado que vem, nós vamos fazer a colheita em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, lá próximo de uma região nossa de assentamento, de semente de soja não transgênico. Porque as multinacionais só produzem transgênico, porque o transgênico não tem nenhum valor a mais produtivo. A semente transgênica foi difundida pelas multinacionais porque ela só produz combinada com agrotóxico. E o verdadeiro objetivo deles não era vender a semente, é vender o agrotóxico. Onde está o lucro deles? Segundo elemento, bioinsumos. Nós temos que produzir fertilizantes orgânicos para entregar para a camponesada. Eu tive, agora estou me exibindo, com a comitiva do Lula, fiquei 15 dias a mais lá, e eu, a professora Fátima do Rio Grande do Norte, o Elmano do Ceará, fomos visitar muitas inovações tecnológicas. A China tem 2.000 fábricas de fertilizantes orgânicos. E com quem que eles estão fazendo fertilizante orgânico? Com resíduo sólido da cidade, do que sobra na SEASA, do que sobra nos restaurantes e do que sobra nas famílias. Toda aquela matéria orgânica se transforma. E essa é a contradição do agronegócio. O agronegócio sabe que está enforcado importando agroquímico. O nosso nitrogênio vem do Afeganistão. Você acha que isso tem futuro? O potássio vem da vinha da Ucrânia. Então eles dizem, precisamos produzir aqui. O problema não é produzir aqui o NPK. Isso é repetir a fórmula dos americanos da Revolução Verde. A nossa inovação tecnológica é nós produzir fertilizante orgânico com o que nós temos aqui, sem a dependência química, para garantir um alimento saudável. E aqui nós precisamos das universidades, precisamos da FINEP, precisamos da Embrapa, para massificar, porque não é uma outra experiência de fertilizante orgânico. Nós temos que botar 2.000 fábricas de fertilizante orgânico, cada município tem que ter a sua, senão não vai massificar. Terceiro, é as máquinas agrícolas. Sem máquina agrícola, como a Fernanda já disse, para a camponesada não tem quem aumente a produtividade. Por que o Maranhão era o maior produtor de arroz sequeiro pelo camponês e agora não produz mais? Mudou o quê? Mudou que ninguém é louco, porque antes as famílias tinham 15 filhos, então cada um com uma foicinha conseguia colher 2 hectares de arroz. Agora, como é que o cara vai produzir 5 hectares de arroz? Depois quem que vai colher? Então, se não tiver uma colheitadeira pequena, do tamanho da minha Kombi, não resolve. E é isso que nós estamos trazendo da China. Porque a China fez uma revolução agrária, distribuindo a terra, e de 80 para cá fizeram uma revolução industrial. Então nós não precisamos copiar a roda, onde ela já funciona. Vamos trazer essa tecnologia da China e botar fábricas nossas. E antes aqui da palestra, estava conversando com 2 curiosos aí, que já estão querendo botar uma fábrica dessas maquininhas lá em Maricá. E não só em Maricá, enquanto as prefeituras quiserem, aqui no município, onde tiver agricultor familiar, vai precisar máquina.
Na China tem 8.000 fábricas de máquinas. Cada município tem suas fábricas. Aqui no Brasil nós temos 8, todas multinacionais. A única que não era multinacional era dos meus parentes lá em Caxias, está falida. Não vou citar o nome para não dizer que é contra a propaganda. Então, a indústria de máquina no Brasil é feita para o agronegócio. A Fernanda aí, sem nenhuma crítica à boa vontade do governo com Mais Alimentos. Mais Alimentos financiou esse ano 6 bilhões de reais. Portanto, tem dinheiro nos bancos. E, aliás, é o nosso dinheiro dos depósitos à vista. Disponibilizou a juro barato para carbonizar. Fernando, sabe quantas máquinas foram vendidas no Mais Alimentos essa última safra? 12.000 tratores. Principalmente nos 3 estados do sul. Então, não adianta oferecer só crédito. Vai cair para os mesmos. Né? A fazendeirada até divide a matrícula no INCRA para daí acessar o Mais Alimentos. Nós temos que botar máquina, fábrica de máquina, no maior número de municípios possíveis, e é esse esforço que o nosso movimento está fazendo. Terceiro viés, e aí é na energia, é energia solar concentrada. A tecnologia é conhecida. A cópia aqui do FRJ conhece. Já estive falando até com os engenheiros elétricos lá. O problema é como trazer em escala que te permita aplicar numa agroindústria. Porque nós ficamos quietos aqui no Brasil. Mas todas as nossas agroindústrias têm uma caldeira escondida lá atrás, a lenha, para pasteurizar o leite, para fazer o suco ou para o frigorífico. Eu falei isso para o Joesley Batista. Estou me exibindo. Vê que não falo só mal dos capitalistas. Tem capitalista do bem também. Esses vão para o purgatório. Os outros vão para o inferno. Quando eu disse para o Joesley, sabia que tem essa tecnologia da energia solar concentrada? Que você pode substituir a tua caldeira pelo sol de graça? Endoidou. Puta que pariu, eu não sabia disso. Eu tenho 220 frigoríficos e todos é a lenha para esquentar a água. Toda a agroindústria de alimentos precisa muita água quente para pasteurizar, etc. e tal. Então é uma tecnologia que nós temos que trazer para cá urgentemente. Tem na Alemanha, tem na Espanha, tem em vários países, tem na China. Mas nós precisamos trazer em escala que possa ser aplicada nas agroindústrias. E, finalmente, nesse pacote das medidas para a agricultura familiar, produzir em massa, então as agroindústrias. Tem tudo a ver com o projeto de industrialização. O Fernando sabe, eu tive o privilégio no final da vida do Celso Furtado de fazer amizade com ele. Cada vez que vinha aqui no Rio de Janeiro, eu ia visitar ele lá no Leblon. E ficava fazendo pergunta. Aproveitar os sábios. Né? E o Celso Furtado me disse várias vezes, não foi só João Pedro, se vocês quiserem consolidar a reforma agrária, vocês têm que disputar com a burguesia o poder econômico. Vocês têm que ter o poder econômico. Ou vocês vão trabalhar a vida inteira para os outros? Sim, mestre, como é que nós vamos conseguir ter poder econômico para enfrentar os tubarões que vivem lá no BNDES? Ele disse, organize cooperativas de agroindústria. É a única maneira do campesinato se superar economicamente, participar do desenvolvimento nacional e produzir alimentos para todo mundo. Esse é o nosso pequeno plano em 20 minutos, gasta a generosidade do Fernando. Muito obrigado pela atenção. Muito bom. Eu sabia que você ia passar de tempo.